A irmã Sara esteve aqui sábado passado, eu não pude estar. Eu estava num evento da Associação Pernambucana. Aí eu pedi para ela trazer o estudo e ela falou aí sobre crescimento em Cristo. Foi? Eu estudo capítulo 11 do Nisto Cremos. Hoje a gente vai entrar no capítulo 12. Fala do quê? Eita. Hoje a gente vai falar sobre... Vai entrar, na verdade, na doutrina da igreja, que é a crença fundamental de número 12. Né? Isso. Não, assim, a doutrina da igreja, quer dizer, como esse livro é o Nisto Cremos e tem as 28 crenças fundamentais da igreja adventista, a gente está falando sobre as crenças que a igreja adventista tem. E uma dessas crenças que nós extraímos da Bíblia é sobre a igreja. Tá? Tá ruim o notebook, deixa assim mesmo. Ela tentou, ela fez o melhor e a gente conseguiu resolver, mas tinha mais conteúdo. Ela tinha muita coisa com ela. Muita coisa para falar, né? Infelizmente, nosso tempo é limitado, né? Então, antes da gente entrar nesse tema, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer? Alguma dúvida? De forma rápida aí para tirar? Sobre algum tema? Não? Nada? Então vamos embora. Né? Eu vou ler aqui o texto do capítulo 12 do Nisto Cremos, tá? A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para a celebração na ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada revelada nas Escrituras. A igreja é a família de Deus, adotados por ele, como filhos. Seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva, pela qual Cristo morreu, para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em sua volta triunfal, ele apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, aquisição de seu sangue, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então, isso aqui é o resumo da nossa crença acerca da doutrina da igreja que está aqui no Nisto Cremos, certo? Para começar a falar sobre a igreja, a gente tem que entender sobre o fundamento dela. E não tem como a gente falar sobre o fundamento da igreja sem falar sobre a imagem que a Bíblia traz sobre a rocha. Quando a rocha é descrita ali no Antigo Testamento, o que é que a rocha significa? É porque essa rocha é o fundamento da igreja, é essa pedra angular que fundamenta essa construção, né, que seria a igreja. Então, falando sobre a rocha, o que é que a gente tem a dizer? Em 3 momentos, pelo menos é o que a gente tem relatado na Bíblia, o povo de Israel sentiu sede. 3 momentos. O primeiro momento está lá em Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. É o versículo que ele gosta do celular. Ele gosta de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22. A partir do verso 22. Êxodo 15, 22. Água de Amém. Pode ler aí o verso 22. Moisés fez o povo de Israel partir do mar vermelho, e eles foram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. Perfeito. O verso 25 agora. Então clamou Moisés ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma água, e Moisés lançou nas águas, e as quais elas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Perfeito. Então, o povo de Israel sentiu sede nesse momento, depois que saíram ali do Egito, e se encontraram agora em Mara. Em Mara eles encontraram águas, só que aquelas águas eram amargas. Né? Então, e eles estavam com sede. No verso 24 tem dizendo: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber?
Então eles estavam com sede. Esse foi o primeiro episódio em que o povo de Israel sentiu sede no deserto. Onde aconteceu isso? Em Mara. Qual foi a resolução dessa situação? Foi cortada uma árvore e essa árvore foi jogada na água. E a água passou de amarga para doce. E eles ali puderam beber. Então a resolução dessa sede foi a árvore. Foi Deus atuando ali, né, através da árvore. Agora em Êxodo capítulo 17 a gente encontra o segundo episódio. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1. Quem pode ler para mim? 17, verso 1. Isso. A água da rocha em refúgio, né? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Si, fazendo suas paradas secas, o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Verso 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Eu vou ter que passar o microfone para quem estiver lendo, para o pessoal que está assistindo pela internet poder captar a voz, né? E escutar. Então, esse aqui foi o segundo episódio em que eles sentiram sede. Foi em Refidim, que fica ali próximo do Monte Horebe, que é o Monte Sinai. O Monte Horebe é uma outra nomenclatura para falar sobre o Monte Sinai. Qual foi a resolução aqui que Deus pediu para Moisés fazer? Perceba que foi diferente em Mara. Em Mara, Deus atuou ali através da árvore. Agora, em Refidim, a gente tem um negócio diferente. Agora, ele tem que ferir a rocha. Ferir a rocha. Então, perceba que Deus vai mudando ali a sua forma de atuar. Eles sentiram sede novamente, só que ali eles não encontraram água, só que tinha uma rocha. Então, Deus pede para que Moisés fira a rocha. Então, Moisés vai lá, pega seu cajado e bate na rocha uma vez e começa a brotar água. Só que esse não foi o último episódio. Teve um terceiro episódio que eles sentiram sede. Números, capítulo 20. Depois de Êxodo. A partir do primeiro, eu acho. Deixa eu ler esse verso aqui para não ter que trazer o microfone de novo. A partir do verso 2, perdão. 20, verso 2. Números, capítulo 20, verso 2. Diz assim, ó. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e Arão. Então perceba aí, novamente, estavam com sede. Toda vez que eles estão com sede, eles fazem o quê? Fazem rebelião. Se juntam, vão contra Moisés e Arão lá para tentar fazer alguma coisa, né? E o povo contendeu com Moisés e disseram, verso 3, né? Antes tivéssemos perecidos quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxesse a congregação do Senhor a esse deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito? Perceba que em toda dificuldade que eles têm, eles se lembram do Egito. Constantemente eles estão lembrando do Egito. Poxa, vocês trouxeram a gente aqui para o deserto para a gente morrer, enquanto lá no Egito a gente tinha abundância de comida, a gente tinha festas, e que a gente podia comer o que a gente quisesse. Então, constantemente eles estão lembrando do Egito, da vida passada, da vida pregressa. A gente observa que isso acontece também no nosso dia a dia como cristão. Muitas vezes a gente lembra daquela vida que a gente tinha antes da gente entregar a nossa vida a Cristo, antes de descer as águas, né? Bora pular aqui, vamos para o verso 8.
toma o bordão, isso aqui é Deus falando com Moisés, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Qual era a resolução aqui em Meribá? Falar a rocha. Então perceba bem. Feliz sábado. Então perceba bem. 3 episódios eles sentiram sede. Cada um diferente do outro. O primeiro foi em Mara. Em Mara, Deus atuou ali através da árvore. Fez a água que já existia, amarga, que se torna doce. O segundo episódio foi em Refidim. E o que foi que Deus pediu para Moisés fazer? Fere a rocha. No terceiro episódio, que aconteceu em Meribá, Deus mandou agora a Moisés o quê? Falar a rocha. Falta um meio ali depois, primeiro que ferra, Não tem importância não, esse ferir aí, tirar o L. Ferir a rocha, certo? Então a gente tem agora em Meribá, falar a rocha. Só que em Meribá a gente tem que colocar um asterisco aqui. Sabe por quê? Porque aqui Moisés não fez o que Deus ordenou. Nas 2 vezes aqui, eles fizeram exatamente como Deus havia dito. Ele obedeceu. Só que dessa vez aqui, Moisés desobedece. Nessa terceira vez. E o que é que ele faz? Verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha o quê? 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Então perceba, Deus pede para ele falar a rocha. E o que é que ele faz? Ele fere e fere 2 vezes. Não fere apenas uma, como ele tinha feito em Refidim. Ele fere 2 vezes. Aqui Moisés foi tomado pela raiva, pela ira. E ele começa a falar com o povo de Israel agora com sangue na cabeça, irado. E ele fala, completamente irado, no verso 10. Ó, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Aí então ele vai lá e fere a rocha. Então nesse momento ele deixou ser tomado pela ira, pela raiva. A raiva o envolveu nesse momento. E a gente tem também uma consequência que Deus traz à atitude de Moisés, que é, por conta disso, ele agora não poderia adentrar na terra prometida. Nem ele, nem aquele povo rebelde que estava com ele. E aí a gente pode dizer, poxa, eu acho que Deus aqui, ele foi um pouco incisivo demais. Ele foi um pouco, como é que eu posso dizer? Foi demais essa duro, né? Foi demais essa repreensão que ele trouxe para Moisés. Tudo bem, ele desobedeceu, mas por conta dessa desobediência ali, ter batido na rocha e tal, ele não pôde entrar na Canaã. Parece um pouco pesado demais, né? Em relação a Moisés, que ao longo da vida dele, depois que ele se entrega a Cristo, a Deus, ali no Monte Sinai, né? Depois que ele se entrega a Deus, ele começa a agir de forma sempre correta, né? Nos caminhos de Deus, sempre obedecendo. Aí chega aqui um deslize, um pequeno deslize, e agora ele não pode entrar na Canaã. E aqui é que a gente tem que entender o porquê Deus fez isso. Porque a rocha não é simplesmente uma rocha que Moisés foi lá e bateu. A rocha tem um significado. E o significado da rocha na Bíblia está no Antigo Testamento. Quando a gente abre a Bíblia no Antigo Testamento, a gente encontra esse significado. O que é que, na verdade, Moisés estava batendo quando ele bateu ali na rocha? E agora a gente vai abrir em outros textos para descobrir isso. A gente vai no próprio Pentateuco, tá? Que foi Moisés que escreveu. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Verso 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 32, verso 3 e 4. Diz assim, ó. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecerei o nosso Deus. Eis o quê? A rocha. Eis a rocha. Quem é o nosso Deus? É a rocha. Ele fala no verso 3, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha. Ou seja, a rocha é o próprio Deus. Portanto, existia toda uma simbologia do que Moisés estava fazendo ali naquele momento. Quando ele bateu na rocha, ele estava entrando em rebeldia contra o próprio Deus. Então, o pecado de Moisés ele é mais profundo do que simplesmente ele estar batendo numa rocha, qualquer parede aí que existe. Mais profundo do que a ira. Ele entrou também em rebeldia contra o próprio Deus, porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Exatamente.
Ele entrou em contenda com Deus. E esse significado de Deus ser a rocha se repete em toda a Bíblia. Então a gente encontra, por exemplo, lá em Salmos, Salmo capítulo 62, verso 7. Salmos capítulo 62, verso 7. Salmos capítulo 62, verso 7. Diz assim, ó. 62, verso 7. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. A minha forte rocha e o meu refúgio. Em Isaías 28, verso 16, dizem mais ou menos a mesma coisa. Diz assim, ó. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra angular, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. E essa pedra é o próprio Deus. A gente vai ver que no futuro essa pedra simboliza Jesus Cristo. Como quando a gente abre agora no Novo Testamento, a gente também encontra versos que dizem respeito a essa pedra, e agora essa pedra sendo o próprio Cristo. Tá? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim, ó. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem foi essa pedra que foi rejeitada? Foi o próprio Cristo. Cristo que foi rejeitado. Então perceba que Cristo é precioso para Deus. E aqui Pedro retoma esse verso que eu acabei de ler para vocês, que está em Isaías capítulo 28. No verso 6 de 1 Pedro capítulo 2 diz assim, ó. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então a gente percebe que Pedro aplica Isaías capítulo 28 para o próprio Cristo. Então é Cristo que representa essa pedra angular. Então quando Moisés, perceba bem, quando Moisés resolveu desobedecer a Deus, e aqui em Meribá, ele que deveria falar a rocha, bate na rocha, ele na verdade estava batendo no próprio Cristo. Ele entrou em rebeldia contra Cristo. E aqui a gente vê uma coisa interessante nos evangelhos, em relação àquilo que Cristo sofreu. Mateus capítulo 27, vamos para João primeiro. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, verso 1. Só antes de você entrar nesse, deixa eu te perguntar uma coisa. Houve arrependimento diante de Deus por Moisés? Moisés se converteu diante de Deus? Sim. Deus perdoou o pecado de Moisés, mas ainda assim não permitiu que Moisés entrasse na Canaã. Então, ele foi perdoado, mas as consequências do pecado, elas permanecem. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um filho a partir de um adultério, Deus perdoa, essa pessoa pode estar no céu, mas ela vai ter que criar aquele filho ali, vai talvez ter uma separação em relação ao seu casamento anterior. Então, as consequências do pecado, elas permanecem, mas Deus traz o perdão. Né? É João capítulo 19, verso 1, perceba bem. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Então, aqui Jesus sofre no verso 2 com os soldados, verso 3, salve o rei dos judeus. Outra vez, verso 4, saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vos apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. E aqui começa o julgamento. Quer dizer, o julgamento já tinha começado, né? No verso 33 ali já começa o julgamento de Pilatos. Mas o julgamento para em algum momento e Pilatos manda que Jesus fosse açoitado. E ele é açoitado e sofre ali na mão dos soldados romanos. Depois que ele sofre na mão dos soldados romanos, o julgamento continua. Jesus é açoitado e depois o julgamento continua. Só que depois que o julgamento termina, esse açoite se repete. Lá em Mateus capítulo 27. O Evangelho de João não traz essa
segunda leva de açoites que Jesus Cristo sofreu. Mas a gente tem aqui bem claro em Mateus capítulo 27, verso 26. Mateus capítulo 27, verso 26. Diz assim, ó. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Então, antes que Jesus fosse levar a sua cruz, ali na sua caminhada, né, ele foi entregue para ser açoitado. Ou seja, ele foi assaltado no meio do julgamento e foi açoitado após o julgamento. Ele foi assaltado o quê? Açoitado o quê? 2 vezes. Assim como Moisés deveria falar a rocha, e ele termina batendo na rocha 2 vezes, e a gente sabe que a rocha é, na verdade, Cristo, que a gente viu em 1 Pedro, Jesus Cristo sofre 2 chuvas de açoites. Então, a gente encontra o tipo encontrando o antítipo. E quando a gente olha para o deserto, a gente percebe que muita coisa ali no deserto tem uma representação final na crucifixão. Então, a própria forma com que os judeus estavam acampados no deserto era em forma de cruz. Você tinha um santuário no meio e as tribos em volta do santuário, formando aqui um formato de cruz. Essa parte de baixo seria maior porque ali a gente tinha a tribo de Judá, que era a tribo maior. Então eles estavam em formato de cruz. Eles sentiram sede, não foi? Por 3 vezes. O que foi que Jesus Cristo falou na cruz? Tenho sede, tenho sede. E ele foi lá e tentaram dar vinagre para ele, mas ele prova ali e cospe. E não toma. Então a gente encontra uma total representação no deserto em relação àquilo que acontece na cruz. Então eu tenho para mim que se Moisés não tivesse batido na rocha como bateu, talvez Cristo não tivesse levado 2 chuvas de açoite como sofreu. A gente encontra o tipo encontrando o antítipo. Oi? Ou não teria vindo. Como assim não teria vindo? Se Moisés falasse sobre a rocha, obedecesse a Deus, aí disse, talvez o Cristo não tivesse levado 2 açoites. Aí eu fiz um parênteses. Ou não teria vindo. Como assim vindo? Se encarnado? Sim, não teria nascido Jesus. Não, mas independente dele sofrer os açoites ou não, a sua vinda era necessária. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então, apesar de não haver aquela chuva de açoite, talvez, se Moisés não tivesse caído aqui, o cordeirinho ainda precisaria ser sacrificado. Então, quando a gente olha para o santuário, a gente não observa ali a vinda de Cristo, o Messias, que é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, quem é que vai fazer esse papel? Então, apesar de não ter essa chuva de açoites, ainda era necessário que o Messias viesse. Ainda era necessário que o Messias morresse. Por quê? O homem pecou no princípio e precisava receber a condenação do seu pecado, que era a morte. Só que aí a gente tem um sacrifício substitutivo. O inocente virando o errado da história, né? E o errado da história virando inocente. É a inversão. Então, apesar de seria possível não ter isso, né? Mas a vinda do Messias ainda deveria existir. Eu tenho uma hipótese, né? Que eu acho que não vale muito a pena trazer aqui, porque não é um negócio muito fundamentado, mas uma hipótese do que iria acontecer caso os judeus tivessem aceito Cristo como Messias. Tem um estudo aí que a gente pode fazer sobre João Batista, é bem interessante, mas isso aí deixa para uma outra oportunidade. Para o grupo apologético. Né? É uma boa, eu gostei. Talvez eu bote lá como tema. Né? Eu gostei da sugestão aí. Então vamos lá. 1 Coríntios, só para a gente finalizar essa questão da rocha. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 4. Diz assim, ó. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então a gente já observa aí claramente, né? Que a pedra que a gente tem falado ali em Deuteronômio, nos Salmos, é o próprio Cristo. Né? Então a gente vê aqui o significado daquilo que Moisés estava fazendo ali. Não era simplesmente bater numa pedra. Né? Agora vamos falar sobre a igreja. A gente entendeu aí a simbologia da pedra. Agora em Mateus capítulo 16, Cristo traz aquilo que é o fundamento da igreja. Mateus capítulo 16, verso 18.
Tem até um estudo interessante aí que fizeram, eu não vou dizer que é verdade, tá? Mas dizem que na mesma hora que Cristo recebeu os açoites foi a hora em que Moisés bateu na rocha. Mateus capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sábado, ó Felipe. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é a pedra? Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aqui a gente tem o fundamento da igreja, que é essa pedra, que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 10, que é quem? Cristo. Então, Cristo, que é essa pedra, é o fundamento da igreja. Por isso foi importante a gente trazer esses episódios para a gente entender na nossa cabeça o que é a pedra, para a gente entender, então, a doutrina da igreja. A gente só pode entender a doutrina da igreja se a gente entender quem é o fundamento dela. E o fundamento dela é o próprio Cristo. Então, quando a gente vai agora para o Novo Testamento, e a gente encontra a palavra igreja lá, a gente encontra uma palavra em grego, que significa, que é, na verdade, eclésia. Eclésia. Deixa eu escrever ela aqui. Eclésia. Essa palavra que a gente encontra em grego quando a gente fala a respeito da igreja no Novo Testamento. E o que significa eclésia em grego? Significa chamado para fora. Chamado para fora. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente encontra a palavra carrar, que é diferente do significado que a gente tem para eclésia, que é comunhão. Comunhão. É como se fosse uma assembleia. Então a gente tem aí esses significados a respeito da igreja. Então, eclésia em grego significa chamado para fora. E o carral que eu falei significa reunião, assembleia, congregação. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra alguns significados bíblicos a respeito da igreja. Então, a gente vai discorrer aqui a respeito de algum deles. O primeiro que a gente encontra é a igreja como sendo um grupo de crentes reunidos. Onde é que está isso? Está em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18. Ele acha mais rápido. Você está mais rápido que eu falando. Eu estou mais rápido que eu. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18. 18, né? Isso. Amém. Porque antes de tudo, estou informado de que... Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem diversas diversões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isto é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Até aí tá bom. Então a gente vê aí em 1 Coríntios capítulo 11, verso 18, a respeito dessa igreja, e a igreja aqui é trazida como sendo uma reunião de crentes, né? Então, entre vós, quando vos reunis na igreja. Então, quando nós temos uma reunião de crentes, independente de onde seja, nós temos uma igreja. Então, esse é o primeiro significado que a gente encontra no Novo Testamento agora a respeito da igreja. Reunião de crentes. Segundo significado, vamos agora para 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14. Vamos lá. Qual é o capítulo? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14. Pode ler. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14. Quem é que vai ler? Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão nas Judéias, porque também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padeceram dos judeus.
Então a gente encontra aqui um segundo significado de igreja no Novo Testamento, que é localização. Perceba que ele está falando de uma igreja que habita em um determinado local. E ele fala aqui, nesse verso, acerca da igreja que existe na Judeia. Então existem igrejas que são referentes a localizações. Perceba, aqui a gente não está falando do edifício em si. O edifício ele vai ser trazido em um texto posterior. Mas aqui ele está falando a respeito de uma localização. Então, por exemplo, estaria certo a gente falar a respeito da Igreja de Cristo na cidade de Recife. Por quê? Ele fala aqui a respeito da igreja que existe na Judeia. Então eu posso falar da Igreja de Cristo, dos cristãos em Recife. Eu posso falar, por exemplo, dos cristãos em Pernambuco. Esse é um significado de igreja também. A igreja estando associada à localização, certo? Agora a gente vai para um terceiro significado que a gente encontra da igreja no Novo Testamento. A gente vai agora para o texto de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19. Quem pode ler para mim? As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor, muitos vos saudam, Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles, todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros como ósculos da revolução. Perfeito. Então, o outro significado, ósculo é beijo, né? Então, outro significado que a gente tem para igreja no Novo Testamento é casa, é o lar. E aqui, a gente já pode pegar esses significados que a gente está aprendendo aqui e interpretar o Novo Testamento. Então, por exemplo, quando a gente vai ali para Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à tua porta e bato. Ele não está falando sobre o coração, ele está falando sobre a igreja. Está aqui o significado. Então, a igreja no Novo Testamento também pode simbolizar casa. Então, Cristo ali está batendo na porta da igreja. Se você perceber em Apocalipse capítulo 3, em nenhum momento ele vai falar sobre coração. Não tem coração ali. Está falando sobre a igreja de Laodiceia. Então, quando a gente pega esses significados, a gente consegue entender um pouco mais os textos em relação ao Novo Testamento e que falam a respeito da igreja, né? Então, o quarto significado que a gente tem está lá em Atos capítulo 9, verso 31. Aí, então, fala do coração, então eu estou fazendo errado. Então, assim, eu não posso dizer que estão fazendo errado porque, às vezes, a gente tem na Bíblia uma coisa que simboliza várias. Por exemplo, então, você vai falar sobre o pão. O que é que significa o pão na Bíblia? O pão pode significar nosso sustento físico, pode significar nosso sustento espiritual, pode significar o maná, pode significar o pão da Santa Ceia, o pão da propiciação, tem muita simbologia. Isso, a própria Bíblia vai linkando. Você me falou agora que quando esse bate-papo, você não, está se referindo ao coração, está se referindo à igreja. Exato. Então a gente pode fazer... Para afirmar que em nenhum momento está se referindo ao coração. Exatamente. Então a gente pode fazer, digamos assim, um significado espiritual, né, do verso. Mas quando a gente faz uma exegese do texto, não é isso que o texto está dizendo. Entende? Então a gente pode fazer uma simbologia ali no momento de um apelo para poder trazer a pessoa, sabe? Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está falando sobre a igreja, né? Então a gente tem que separar as coisas, né? Então quando for fazer um estudo realmente profundo, a gente tem que trazer realmente o que o texto está dizendo, o que o apóstolo quis dizer com aquele texto, né? Então a gente tem que ser... Oi? Não, ali é a igreja. Ele tá falando sobre a igreja, tá? E a gente tem o significado de igreja aqui, né? Então isso aqui nos ajuda a interpretar Apocalipse 3:20. Então é por isso que é importante a gente poder entender todos esses significados. Atos capítulo 9, verso 31. Atos capítulo 9, verso 31, a gente encontra outro significado a respeito da igreja. Nosso tempo já está no fim já, né? Diz assim, ó, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então perceba, no significado, 2, a gente trouxe localidade. Aqui, nós temos um conjunto de localidades.
Então, quando a gente foi para o texto, deixa eu ver o texto que a gente leu, foi 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14, ele falava a respeito da Judeia. Aqui ele traz Judeia e traz outros elementos. Ele traz o que aqui? Traz Samaria e Galileia. Judeia, Samaria e Galileia. Ou seja, ele pega conjuntos de localidade. E ele usa esses conjuntos para dizer que essas igrejas, nessas localidades, estavam crescendo. Então ele fala a respeito de um crescimento espiritual acerca dessas localidades. Então a gente aqui encontra um conjunto de localidades. Então a gente poderia dizer aqui a respeito de um espaço geográfico qualquer. Então esse é um outro significado que a gente tem de igreja no Novo Testamento. Então, por exemplo, às vezes a gente tem lá na Associação Pernambucana, lá num evento da União Nordeste, dizendo a igreja lá do Rio Grande do Sul e a igreja do Rio de Janeiro está crescendo. A gente pode dizer isso, porque a própria Bíblia também traz esse elemento. Então é como se essas igrejas estivesse acontecendo a mesma coisa nessas igrejas, de forma espiritual. O Espírito Santo está atuando nelas e elas estão crescendo. Esse aqui é um quarto significado. Vamos para o quinto agora. A gente vai para 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Não vos torneis. Pode ler. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Pode ler o 33 também. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Perfeito. Então você enxerga agora uma igreja de forma mais abrangente, uma igreja geral, porque ele fala igreja de Deus. E quem é que participa da igreja de Deus? Todos os crentes que entregaram sua vida a Deus. Então a gente encontra aqui uma igreja mundial. Então a gente encontra a localização, o espaço geográfico, que é um conjunto de localizações, a igreja em todo o mundo. Então a gente também pode falar acerca da igreja de Deus no mundo de forma geral. Então esse aqui é um outro significado que a gente encontra para a igreja também no Novo Testamento. Agora a gente vai para Efésios, capítulo 1, verso 20 a 22. Efésios, capítulo 1, verso 20 a 22. O qual exerceu ele em Cristo, estou lendo verso 20, tá? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Aqui ele está falando não somente a respeito dos cristãos em todo o mundo, mas também a respeito de sua criação. Então, os cristãos, junto com toda a obra que Deus cria no planeta Terra, a gente também pode chamar de igreja. Então, é como se o planeta Terra inteiro fosse uma igreja. Então, aqui a gente encontra um significado mais abrangente ainda do que falar sobre os cristãos de forma geral. A igreja que está nesse mundo. Como sendo o próprio mundo uma igreja. Aqui é um outro significado que a gente encontra de igreja também no Novo Testamento. Pronto, a gente colocou aqui esses 6. Também tem outros significados que a gente não vai falar aqui porque o Nicho Cremos não toca. Né? Então a gente também tem, por exemplo, igreja como sendo um edifício. Esse lugar que a gente vem aqui para cultuar a Deus juntos também é uma igreja. Esse edifício que existe aqui também é um significado que a gente encontra no Novo Testamento. Mas a gente não vai se deter a esses significados. Então, quando foi que esses significados começaram a fazer sentido? Quando foi que eles foram criados? Qual é a origem da igreja? Qual é a primeira igreja que surge em relação à humanidade? Aí a gente vai ter que voltar para o Gênesis para poder entender. Né? A primeira igreja que surge, ela surge com Adão e Eva no Gênesis. Vamos abrir aqui em Gênesis, capítulo 2. Verso 20.
Quem pode ler esse texto para mim? E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Verso 21 também. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Perfeito. Então a gente vê ali no Novo Testamento um significado de igreja que é reunião de crentes. E aqui a gente tem a primeira reunião de crentes em relação à humanidade. A gente tem uma igreja que é anterior a essa, tá? Que é a igreja que estava no céu, Deus e os anjos, em que o próprio Deus era o pastor. E aqui a gente faz sempre um asterisco aqui, né? Se a gente teve problema lá na igreja do céu, quanto mais na igreja da terra, né? Então, a igreja que a gente tinha o próprio Deus sendo o pastor e os anjos como sendo ali os membros, a gente tinha os querubins, os serafins, trabalhando ali como, sei lá, anciões e diáconos, né? Teve problema, quer dizer, o pecado surge ali. Então, na igreja perfeita, a gente teve problema. Então, a gente não pode cobrar dessa igreja aqui a perfeição, porque ela é formada por homens caídos, não é pecado. Então, a gente tem aí uma... Todas as igrejas, né, são formadas por homens. Ele já sabia que estava tudo errado. Esse gato é uma onda, né? Mas vamos lá, né? Então, a gente encontra aqui a primeira igreja em relação à humanidade. E essa igreja começa a aumentar, porque Adão e Eva começam a ter filhos. Então, eles têm Caim, Abel, depois tem Sete, Enoque e por aí vai. Né? Então, a igreja começa a aumentar. Né? Depois a gente tem Noé surgindo ali, acontece o dilúvio, e depois a igreja permanece através de Abraão. Tá? Então, a igreja de Deus ela vai sendo construída ao longo da história. E quando a gente vai para Atos capítulo 7, a gente percebe que existia uma igreja no deserto. Atos capítulo 7, verso 38. Atos 7, 38. Diz assim, ó. Foi Moisés, perdão, 7, 38, né? É esse Moisés quem esteve onde? Na congregação no deserto. Então, existiu o que no deserto? Uma igreja, uma congregação. Então, essa igreja que surge de Adão, vem para os seus descendentes, Abraão, ela vai se estendendo e vai aumentando, né? De certa forma que Deus chama as pessoas que não estão nessa igreja para entrarem nessa igreja. E aí a gente vem para Isaías capítulo 56. Eu já estou terminando aqui, acho que eu vou terminar com esse texto, para a gente não se alongar muito. Isaías capítulo 56, que fala a respeito dessa igreja mais abrangente, né? Verso 7. 56. Isso. Isaías capítulo 56, verso 7. Diz assim, ó. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Assim, diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros ao que já se acham reunidos. Então, essa igreja que Deus estabelece no Antigo Testamento, ela vem se desenvolvendo e ele traz essa igreja para ser uma bênção a toda a humanidade. E Deus chama, convida as pessoas que não fazem parte dessa igreja para entrarem nessa igreja e agora fazerem parte dessa congregação que existia ali no deserto. Então a gente vai parar o nosso estudo por aqui e no próximo sábado a gente vai continuar, que tem algumas coisas ainda que eu tenho aqui para falar a respeito da doutrina da igreja. Tá bom? Deixa eu ficar de pé para orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um sábado em tua santa presença, em tua santa companhia. Queremos te agradecer por mais um estudo concluído. Queremos te agradecer também porque o Senhor nos concede de forma misericordiosa a tua revelação e a gente pode, cada vez mais, de acordo com os nossos estudos, com a iluminação que o Santo Espírito nos dá, aprender um pouco mais sobre as tuas verdades, aprender um pouco mais sobre ti. Queremos te agradecer por esse sábado, por termos essa igreja, que a gente tem a oportunidade de congregar, dividir experiências e falar sobre ti. Queremos te agradecer também por essa festa que vai ser hoje na nossa igreja, porque uma pessoa decidiu se entregar a ti. Nós teremos o batismo do Caleb. Queremos pedir que o Senhor possa estar com ele, com a sua família, que ele possa sempre seguir os teus santos caminhos. Nos perdoa pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Até próximo sábado.